Vamos fazer essa questão aqui que fala sobre, ela é do Enem 2009, sobre o álcool hidratado, que é o álcool que a gente abastece os nossos automóveis. Então, o álcool hidratado, utilizado como combustível veicular, é obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas geradas a partir da fermentação da biomassa. Durante a destilação, o teor de etanol da mistura ele é aumentado até o limite de 96% em massa. Considere que em uma usina de produção de etanol, 800 kg de uma mistura etanol-água com concentração de 20% em massa de etanol foram destilados, sendo obtidos 100 kg de álcool hidratado com 96% em massa de etanol. A partir desses dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo com uma concentração de etanol em massa. Muita informação, né? Então vamos com calma aqui. É uma questão que envolve porcentagem, isso é uma questão que a gente consegue tirar de letra, pelo menos a parte matemática. Agora a gente tem que entender o contexto. E isso aqui a gente também pode entender como concentração, né? A concentração de um soluto num meio pode ser dada através de porcentagem. E no caso, o que nós temos? Uma indústria, uma usina, produziu 800 quilos de uma mistura água e álcool. Nessa mistura, a gente tem 20% de etanol em massa. Então, 20% de etanol em massa nessa mistura. Qual que é a massa da mistura? A massa da mistura é 800 quilos. Então, a quantidade de etanol que está aqui é 20% de 800 quilos. 20% de 800 quilos dá 160 quilos. Então, de 800 quilos de mistura, 160 quilos é de etanol, é de álcool. Então, é claro que a água aqui é a quantidade que sobra, né? Vai dar 640 quilos de água. Mas isso não é ali tão importante para a questão, mas é só para entender que a junção dessas massas dá a massa total do que foi produzido. Essa mistura vai sofrer destilação fracionada. A destilação fracionada, ela permite uma concentração de etanol lá no destilado de 96%. Então, toda vez que a gente faz uma destilação, a gente vai ter o que nós chamamos, né? Deixa eu só escrever aqui. Destilação. A gente vai ter o destilado, que foi o que passou pelas mudanças, e o resíduo. A questão diz que o destilado tem 96% em massa de etanol e 100 quilos de destilado foi obtido. Então, tem 100 quilos e é álcool hidratado. Álcool hidratado é justamente essa concentração, tá, gente? 96% em massa de etanol. É uma mistura azeotrópica, inclusive. Significa que é uma mistura especial. Ela tem temperatura de ebulição, uma única temperatura durante o processo de mudança de estado. Isso não é comum para as misturas. Misturas, durante a ebulição, a temperatura varia. Então, mistura azeotrópica, que é o caso do álcool hidratado, tem uma única temperatura, por isso que eu não consigo separar totalmente a água aí pelo processo de destilação fracionada. No álcool hidratado, 96% em massa é de etanol, é de álcool. 96% de 100 é muito fácil, né? Então, a gente tem no destilado 96 quilos de etanol, certo? 96 quilos de etanol
em 100 kg de destilado, 100 kg de álcool hidratado. O que sobra é o resíduo. De 800 quilos, 100 foi para o destilado, então o resíduo tem 700 quilos, certo, gente? Então, 700 com 100, 800 aqui. E ele quer saber, a partir desses dados, o resíduo gera uma concentração de etanol em porcentagem em massa de qual valor? Então, nem todo o etanol que estava na mistura inicial foi para o destilado. Parte do etanol não foi destilado e ficou no resíduo. Se na mistura produzida, na mistura inicial, tinha 160 kg de etanol, e para o destilado passaram 96 quilos, então aqui no resíduo a gente tem 60 quilos de etanol. 64 quilos de etanol em 700 quilos de resíduo. Eu preciso saber qual que é a porcentagem de etanol nesse resíduo. 700 quilos corresponde a 100% do resíduo. 64 quilos é o que sobrou de etanol nesse resíduo. Isso aqui corresponde a quanto? X vai dar 9,14%. Então, a resposta é a letra D. Então, fica entre 9 e 9,2% a quantidade de etanol que ainda permanece no resíduo. Com certeza esse resíduo não vai ser descartado, eles vão tentar recuperar mais etanol aí, né? Apesar de ter ido de 20% para 9,14%. Beleza, gente? Então, quando tem porcentagem na jogada, as contas são muito simples. O que a gente precisa é organizar o raciocínio. Então, entender o que tem no início, o que foi para o destilado, o que sobra. Então, isso não é assim tão confuso, mas a gente sabe que a pressão, o tempo de resolução é o que nos atrapalha ali.